Vamos fazer agora, meus queridos alunos, as questões de densidade e difusão dos gases, né? Questão número 1 do nosso material, questão do OEMA 2014, primeira fase. Ele fala o seguinte: ao se adquirir um carro novo, é comum encontrar no manual as seguintes recomendações. Mantenha os pneus do carro corretamente calibrados de acordo com a indicação do fabricante. Essa recomendação garante a estabilidade do veículo e diminui o consumo de combustível. Esses cuidados são necessários porque sempre há uma perda de gases pelos poros da borracha dos pneus, processo chamado de difusão. É comum calibrarmos os pneus com gás comprimido ou nas oficinas especializadas com nitrogênio. O gás nitrogênio consegue manter os pneus consegue manter a pressão dos pneus constantes por mais tempo que o ar comprimido. O ar comprimido é uma mistura que contém, além de gás, vapor de água que se expande e se contrai bastante com a variação da temperatura. Considerando as informações dadas no texto e o conceito de difusão, pode-se afirmar que em relação à massa molar do gás que... Então vamos lá, vamos primeiro aqui só lembrar da nossa aula. O que é uma difusão, né? Difusão. A difusão de um gás é um movimento espontâneo de um gás através de outro. Ou seja, às vezes você tem uma chaminé. Então nós temos aqui uma chaminé, certo? E essa chaminé, ela emite lá um gás, beleza? Certo? Naquela hora, por exemplo, se for um gás poluído, um gás preto, né? Ele está indo para o ar, beleza? Então, ele começa a se misturar com o gás da atmosfera. Depois de um certo tempo, a gente não consegue mais distinguir quais são esses gases. Aqui no início, a gente vê que eles são bem escuros, depois eles começam a gente não começa mais a enxergar a cor deles, né, desses gases. Então a gente diz que os gases, que houve difusão desses gases pelo ar. Então isso é difusão. Tem uma outra também, que não aparece aí no texto, que é a efusão. O que é a fusão de um gás? A efusão de um gás é a passagem desse gás por um orifício. Efusão. Então, quando um gás passa por pequeno orifício, então vamos supor que eu tenho aqui um recipiente, e aqui eu tenho um orifício, e eu tenho um monte de gás aqui dentro, ou de poros, né? A passagem do gás por esses poros. Isso é chamado de efusão. Então, a efusão dos gases é um tipo particular de difusão. Então, a efusão não deixa de ser uma difusão em que há um vazamento de gases através de pequenos orifícios. É o que acontece com os balões. Né? Às vezes você enche um balão de festa, mas com o passar do tempo o balão murcha. É isso aí porque os gases estão passando pelos poros. Beleza? Um carinha chamado Graham fez uma lei. Lei de Graham. Ele estudou a difusão e a fusão dos gases, né? Graham, esse cara aqui, ó, Graham. E ele disse o seguinte, que a velocidade de difusão e efusão de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada da sua densidade. Então, por exemplo, velocidade de um gás, velocidade do outro gás é igual à densidade do outro gás, ou inicial e final, pode ser também, tá? Sobre a densidade inicial. No caso, a densidade aqui é a relação entre dois gases, né? Ou também em relação à massa molar, que ele faz a mesma observação. Então, o volume inicial, o volume de um gás em relação ao volume do outro gás, vai ser a raiz quadrada da massa molar do outro gás sobre a massa molar desse gás. Então, eu tenho essas duas formulazinhas aqui para achar
a velocidade de um gás, certo? E aí nós vamos para a pergunta da questão que fala o seguinte. Considerando as informações dadas no texto e o conceito de fusão, pode-se afirmar que, em relação à massa molar do gás, o do ar comprimido é o do gás nitrogênio? Não, senão não demorava mais tempo. Então, a massa molar, ou seja, quanto maior a massa molar, maior vai ser a sua velocidade? Não, quanto mais pesado for o gás, ele é mais lento. Então, quanto menor for a massa molar do gás, maior será a sua velocidade. Certo? Então, se eu tiver numa sala, esse exemplo é bacana, se eu tiver numa salazinha aqui, tá? Você, meu querido aluno ou aluna, está bem aqui no meio da sala. Certo? No cantinho aqui, eu vou botar um frascozinho com amônia. Cheirinho de banheiro vencido. No outro cantinho, eu vou botar um ácido sulfídrico, H2S, cheirinho de ovo podre. Qual dos dois você vai sentir primeiro? Certo? Porque quando eu abrir o frasco, o gás vai começar a se difundir pela sala, né? Tanto da amônia quanto do ácido sulfídrico, beleza? Qual você vai sentir primeiro? Aquele que tiver menor massa molar. E aí, para eu achar a massa molar, olha que bacana, massa molar. A massa molar do H2S, o hidrogênio é 1 vezes 2, 2. Com 32 do enxofre vai dar 34 gramas por mol. A da amônia, a massa molar da amônia, o hidrogênio é 1 vezes 3, 3. Com 14 da amônia vai dar 17 gramas por mol. Olha que bacana. Ou seja, quem é mais leve? A amônia. Então, o primeiro cheirinho que você vai sentir aqui é o cheirinho de banheiro vencido. Ok?